Olá, meu nome é Welles e vou ficar com vocês aqui no canal Fé e Consciência. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o dízimo, que nada mais é que 10% de tudo que você produz, que você vai dar como contrapartida, teoricamente, aí para Deus, por tudo que Ele tem feito para você. Pelo menos isso aí é o que as igrejas colocam para a gente, tá bom? No entanto, fica a pergunta: e eu tenho que realmente dar esse dízimo? E se eu não der? O que vai acontecer? Deus vai ficar irritadinho comigo? Será? Essa é uma das perguntas, além de outras, que a Bíblia responde para a gente no seu texto. Mas antes de a gente falar disso, por favor, se inscreve aí no canal, tá? E deixa seu like, se inscreve para você poder receber outros conteúdos como esse. Beleza, pessoal? E deixa aquela moral aí para a gente aí que está começando, tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês aqui 2 pontos que eu acho extremamente importante para você decidir se você paga ou não o dízimo. E aí eu estou falando, primeiramente, você paga ou não nas igrejas. E depois, se você paga ou não na sua vida com um voto a Deus. Então essa que vai ser a questão nesse vídeo aí. Então, a primeira questão é a seguinte. Então eu tentei separar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa aí se perguntar é o seguinte: de onde é que vem a ideia do dízimo, né? E aí a Bíblia ensina pra gente que a ideia do dízimo ela vem lá no Velho Testamento como um auxílio para a família dos levitas, né? A família descendente de Levi. Então, ocorre que, para aquele povo, né, os judeus, como a gente chama aqui em português, aquele povo era constituído, em algum momento, Deus, né, separou 12 tribos. E essas 12 tribos, Deus fez uma seleção de uma das tribos que ficou chamado como levita. Então, essa tribo, Deus colocou ela como sendo uma tribo, vamos colocar assim, como sagrada. E ela sendo sagrada, ela ia ficar destinada a realizar os cultos, a tomar conta do templo que o próprio Deus, né, mandou construir, né? Moisés estava à frente daquele povo e Deus mandou que Moisés construísse um templo. E aquele templo, sim, era sagrado para Deus. Aquele templo era o templo que Deus visitava. E quem é que podia entrar naquele templo além de Moisés? Os levitas. Então, Deus instituiu autoridade para os levitas fazerem os cultos e toda coisa relacionada àquilo que é sagrado para Deus, né? Os objetos do templo, as cerimônias, enfim. Então, quando Deus instituiu esse povo, chamado aí como levita na Bíblia, esse povo, ele, por ser sagrado agora, por essa escolha, eles não poderiam fazer mais nada além de servir inteiramente a Deus. Assim, Deus instituiu o dízimo para que aquele povo, né, aquela tribo, não perecesse. Então, as demais tribos iriam trabalhar, né, em outras funções e a tribo de Levi ela ficaria por conta de fazer as coisas para o templo e as coisas de organizar o culto, as cerimônias, enfim, né? Todo esse tipo de coisa que era sagrado ali para Deus, né? Então, aquele povo era considerado um povo puro. E aí é que entra, primeiramente, a questão do dízimo. Então, as pessoas, né, as outras tribos iam trabalhar e elas iam, né, pegar 10% de tudo que era produzido e iam dar para a tribo de Levi, né, para a tribo de Levi conseguir se manter. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta. E aí eu separei para vocês um trechinho da Bíblia para a gente ler junto, que eu acredito que seja muito importante a gente contextualizar lá. Então veja só, vou ler para vocês. Então nós vamos ler aqui, lá no Velho Testamento, em Números, capítulo 18, a partir do versículo 8. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Olha lá o que Deus está falando aqui no versículo 8. Ele está dizendo que ele tem dado a Arão, né, que é da tribo lá de Levi,
E essa condição aí é perpétua, quer dizer que vai ser por todos os tempos. Vamos seguir. Então, isto terá das coisas santíssimas do fogo todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Então aqui no versículo 9, o que está dizendo é que as pessoas vão lá e pecaram. Então como é que as pessoas, pagavam os pecados, vamos dizer assim, em outras palavras, como é que elas se colocavam diante de Deus para poder tirar esse pecado? Elas iam fazer uma oferta, e essa oferta era feita para quem? Para os levitas. Então, os levitas é que recebiam essas oferendas. E essas oferendas elas se tornavam santas para os levitas. Então, note que tem todo um ritual lá no Velho Testamento a ser seguido. Não é só simplesmente você chegar lá deu dinheiro, não. Tinha um motivo para você dar as ofertas principalmente e um ritual a ser cumprido. Mas isso aí é uma coisa para um outro vídeo, beleza? Mas, veja só, continuando. No lugar santíssimo, as comerás. Comerá o quê? As coisas que eles receberem aí como expiação. Então, todo homem a comerá. Santas serão para ti. Então, as ofertas que forem recebidas, elas poderão ser comidas por aquelas pessoas, pelos levitas. Beleza, vamos seguindo. Também, isto será teu. Olha lá o que vai ser daquele povo. A oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Novamente, estatuto perpétuo. Deus atribuiu aos levitas para sempre. Está claro aqui na palavra. Então não foi por um período de 100 anos, não foi até que Cristo apareça, não. Perpétuo, para sempre. Tá? Então todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Então essas ofertas poderia ser comida pelos levitas e por todo aquele que morasse com os levitas. Resumindo a obra aí. Assim, continuando aqui, todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Então, aquilo que for ofertado a Deus, automaticamente estava sendo dada também aos levitas. Ponto. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxeram ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Então, aqui está deixando muito claro que Deus escolheu um povo e dentre esse povo escolheu uma tribo, uma família para ser consagrada e servir inteiramente a Deus, os levitas. E olha mais o que diz. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Tá ficando um pouquinho claro para você? Olha lá, E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, a Arão, Deus deu todos aqueles benefícios e está deixando claro que o dízimo em Israel é dado por herança aos Levi, aos filhos de Levi, aos levitas, como é chamado. Então, infelizmente, muitas igrejas falam que os levitas são os músicos, cara. Isso aí a gente pode discutir em um outro vídeo, mas não tem nada a ver. Então, os levitas é uma tribo de Israel, entre as 12 tribos de Israel, que Deus consagrou para a obra, realmente para o ministério. Qual o ministério? O do templo que Deus mandou construir. O que Deus mandou construir, não é que o homem decidiu fazer, não. Vou ali, fiz uma igreja, agora tu vai ter que me dar o dízimo. Não. Deus mandou construir um templo, deu as instruções e aquilo era sagrado. Tanto, que aí é assunto para outro vídeo, mas é tanto que
as pessoas, se chegassem impuras, próximos às tendas, morreriam. Tá? Então, fica muito claro que o dízimo ele foi criado com o intuito de garantir o sustento dessa família. Nós vamos ler mais uma passagemzinha daqui a pouco, e eu acho que isso aí vai ficar um pouco mais claro, né, onde eu quero chegar. Tá? Mas olha lá, o que diz no próximo versículo. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Então, as pessoas, quando a gente fala do templo, o templo de Deus, que Deus mandou construir, ele era tão sagrado, que as pessoas não podiam entrar lá no templo. Né? Só quem era permitido por Deus. Esses, sim, é que levavam, né, a culpa, né? Iam receber aquelas oferendas e, em troca, não, iam levar a culpa, porque eles foram escolhidos como a primeira ovelha ali de Deus, né? Como depois é feita uma analogia com Cristo. Por isso que os Levi é o povo consagrado para receber os dízimos. Mas olha lá, ó, no 23, mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo. Novamente, estatuto perpétuo. Ah, é até daqui a 100 anos, daqui a 200 anos? Não, perpétuo. Né? Perpétuo é para sempre, ou seja, aquele povo, aquele grupo familiar foi escolhido para essa função dentro da obra de Deus. Que espero que isso tenha ficado claro. E aí continua, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Então, gente, eu não consigo ver nada mais claro que isso. Ó. Os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Então está muito claro que o dízimo ele é uma herança aos levitas. Não é da igreja, do pastor A, nem do pastor B, nem de ninguém que se autodenomine pastor. Dízimo não é para ser pago para outra pessoa que não tenha sido escolhida por Deus. E ainda mais, note que estamos falando de um contexto bíblico do povo judeu, tá certo? Então, olha só, continuando, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, tá claro que Deus não permitiu que aquele grupo familiar, né, dos levitas tivessem herança na terra prometida por Deus, ou seja, Deus prometeu uma terra para o povo de Israel, e para esse povo de Israel, apenas 11 tribos teve o direito de se apossar das terras e de todas as coisas. Essa tribo dos levitas, ela ficou por conta de fazer as coisas, a obra de Deus, né? O ministério da palavra mesmo, do culto e de todas essas questões voltadas a Deus, né? Que são sagradas. Então, o dízimo ficou realmente como uma espécie de herança, ou seja, a forma que eles irão, na verdade, como é perpétuo, sobreviver dentro do povo judeu. Tá certo? Beleza. E falou o Senhor a Moisés dizendo, ó, também falará aos levitas e disse-lhes, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Ponto. Então, eu acho que aí matou toda a parada, né? Veja só. As pessoas iam pegar o dízimo, né, a sua parte que elas queriam ofertar a Deus, iam dar para os levitas, então, como herança para os levitas. Os levitas iam pegar 10% de tudo que eles receberam. Então, é 10% dos 10% seu, ou seja, se você pegou lá e deu R$100 para ele, como dízimo, ele vai pegar desses R$100, R$10 e ia fazer alguma coisa ali para Deus, né? Como uma oferta para Deus. Mas aí a gente vai entender como é que é a oferta para Deus lá na frente e também das pessoas que não davam dízimo exatamente para os levitas. Como é que o dízimo ele era pago. Beleza? Mas enfim, nessa primeira parte, o que é importante você pensar? A questão número 1 é a seguinte. Você é um levita? Responda essa pergunta para você.
O seu pastor, ele é judeu? Ele é da tribo de Levi? Essa é a segunda questão. O templo que você congrega foi Deus expressamente que mandou construir, ele é sagrado, é só o seu pastor que pode entrar, o seu pastor leva suas penitências nas costas? Essas são algumas outras perguntas. Se caso a resposta for não, para qualquer uma dessas perguntas aí, né, que já vai anular todas, então a todas as perguntas é não, resumidamente, você está dando o dízimo para a pessoa errada. Essa pessoa está se auto-intitulando como herdeira de um direito divino que ela não tem. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com as pessoas que pregam e dizem que são herdeiras de algo de Deus que não são. A Bíblia está clara quem são os herdeiros do dízimo. A quem Deus destinou o dízimo dentro do povo judeu. Em mais nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que Deus instituiu pastores e que esses pastores agora vão receber dízimo. Não vai encontrar. Tá? A Bíblia está muito clara o que Deus fez com relação a esse povo. Então, ore e leia mais a Bíblia para a gente aprender junto. Tá bom? Então vai deixando aí nos comentários. Eu vou deixar um card aí para vocês, né, com um estudo bíblico, com outras questões, um pouco mais até sobre dízimo e outras questões que também são muito importantes, como idolatria, que é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas idolatram muito as figuras que estão ali no púlpito, os cantores, né? E acabam disseminando esse tipo de informação equivocada e fazendo com que as pessoas aí tirem do seu trabalho, né, do seu suor e doem para essas igrejas, para esses pastores, tá bom? Então eu vou deixar um card aí para vocês com mais alguns assuntos aí correlatos, beleza? Então vamos aí para a questão número 2, tá? Então a questão número 1, ela fala aí da origem real que são os levitas. A questão número 2 é o dízimo enquanto forma de execução, ou seja, como é que as pessoas pagavam o dízimo naquela época? Era com dinheiro? Aí vem uma questão muito importante, que quando você aperta o pastor, muitos deles, sem conhecimento, infelizmente, eles falam, porque naquela época não tinha dinheiro. Mentira! Tinha dinheiro, o dinheiro sempre existiu aí na humanidade, né? Há muitos e muitos tempos. Na verdade, se a gente lê, né, os escritos, e por isso que eu estou deixando um card, porque eu vou montar aí um vídeo completinho explicando bonitinho a origem mesmo do dízimo, né? E como é que era a forma de fazer. Então vocês vão entender que o dízimo ele era dado não pelo dinheiro, e sim com os bens materiais no sentido de carne, arroz, feijão, comida, aquilo que foi produzido, nunca o dinheiro. Então o que era dado para os Levi era alimentação, podia ser roupa, enfim, né? Aquilo que era o produto, né, das mãos humanas. Então a gente precisa ter isso claro. E eu vou mostrar para vocês aí na Bíblia uma passagem que é bem interessante. Veja só, vamos lá para a segunda passagem que a gente vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 14, versículo de 24 a 29. Tá? Então eu vou parar nesse capítulo aí para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolhe o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, para levar o quê? O dízimo, tá? Tem que ler um pouco mais anterior aí o capítulo, mas eu já peguei daí para a gente entender. Então ele está falando o seguinte, que você tem um dízimo, você vai, né, doar ali, vai contribuir, então Deus te abençoa, você tem um dízimo que você quer dar. Só que na cultura judaica tinha um lugar específico em que as pessoas tinham que ir lá levar o dízimo. Por quê? Vamos lá ver se vocês pegaram a ideia. Porque quem recebia o dízimo eram os levitas. Então as pessoas, onde elas estivessem, né, os judeus, elas tinham que pegar o dízimo e levar até um levita. Tá claro isso? Então, beleza. Então vamos lá. Então, né, quando o lugar for muito longe, olha lá, vende as coisas que você tem para dar como dízimo e ata o dinheiro na tua mão. Então não está falando de dinheiro. Olha lá que coisa legal.
Não está falando de dinheiro. Está falando dos seus bens que você tinha. Eu tenho uma ovelha, eu vou produzir 100 ovelhas. Eu vou pegar as 10 melhores ovelhas e vou ofertar a Deus. Mas eu vou ter que viajar 200 quilômetros a pé. Como é que eu vou fazer? Eu vou andar com as 200 ovelhas? Não, porque elas vão morrer. Podem morrer. E aí acabou, né? Então o que vai fazer? Vende aquilo que é o seu dízimo e ata o dinheiro na tua mão. Então ele tinha que andar na mão daquele povo. E vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejar a tua mão, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Então, meus irmãos, olha lá que coisa, né, é linda. Deus está falando que aquele povo ali, quando ele estava distante de uma tribo, né, de algum lugar que tinha um Levi que ele tivesse que levar, isso era natural, porque os povos foram se espalhando, né? Mas o cara continuava judeu, ele continuava tendo que seguir as regras, né, judaicas. Então ele tinha que continuar dando o dízimo. E como é que ele dava o dízimo? Olha lá, ele, já que não ia conseguir chegar até o lugar que tinha o Levi, então Deus dava uma segunda alternativa de como é que ele iria fazer. Então ele ia comprar um monte de coisa que fosse do agrado dele. Por quê? Porque você se alegrando, né, com aquilo que é sagrado a Deus, você está automaticamente alegrando a Deus. Então, olha lá, continuando. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Tá vendo? Então, se tem um levita ali nas tuas terras, ele não pode ficar desamparado, porque ele não tinha herança, ele não podia trabalhar. Então, ele teria que ser ajudado. Essa aqui é a obrigação das pessoas. Então, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. Então estou acentuando, nem parte nem herança tem contigo. Os levitas não tinham nada, então eles tinham que receber alguma coisa. Então virá o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, ou seja, na sua terra, seus vizinhos, enfim, né? E esse povo todo comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Amém? Então, pessoal, fica muito claro o objetivo do dízimo na palavra, né? Ele não é para a gente dar o nosso dinheiro suado para mãos de terceiro, né? E sim para que a gente, né, desse, caso a gente fosse um judeu, para um levita. Caso a gente não seja e queira, né, retribuir ao Senhor, a gente pegaria nossos 10% e gastariam com coisas que nós nos alimentássemos, que possamos beber, junto com pessoas necessitadas, né? Esse que é o objetivo da palavra de Deus. Deus não quer dinheiro seu para nada. Deus não come nem bebe a nossa comida aqui da terra. Note que em todo momento, toda a comida, exceto os 10% que os levitas teriam que fazer mais alguma coisa em especial, mas aí fica para um outro curso, né? Que depois vocês vão encontrar aí no canal. Então, exceto aqueles 10% dos 10%, né? Os próprios levitas comeriam. Então, o final está dizendo, olha, que no nosso caso, eu quero dar o dízimo, eu quero pegar 10% do que eu ganho e quero honrar a Deus. Então, honre, meu irmão, honre a Deus. Isso é muito importante. Então, você quer pagar o dízimo? Você acha justo? Então, essa aqui vou deixar como uma pergunta para você, na verdade, depois de tudo que a gente leu. Você deve pagar o dízimo sim ou não? Não vou responder por você, né? Deus deixa claro o que fazer, né? Se for dar, se for do seu coração honrar a Deus dessa maneira, então, meu amigo, pegue e ajude as pessoas necessitadas, coma com elas. Se sente na esquina com uma pessoa, com um mendigo. Se sente
vá num orfanato, se sente com as crianças, leve comida para elas, leve roupa, leve aquilo que elas precisam. É isso que Deus quer da gente, né? Jesus Cristo falou que os mandamentos de Deus se resumem a 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ensinamento de Cristo. O segundo, ama-te ao próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Eu tenho direito a comer, meu próximo também tem. Eu tenho direito a vestir, a beber, meu próximo também tem. Então, 10% de tudo que você tem, se você pode tirar, se você consegue tirar, faça boas ações, tá certo? Converta esse dinheiro que está enriquecendo um tanto de gente aí, né? Que está apenas enriquecendo. Que essas pessoas não cumprem nenhum rito do que diz a Bíblia, as Escrituras. Vai na Escritura e vai entender o que o dízimo e os ritos que os levitas tinham que fazer. Eles não cumprem nada disso. Eles estão simplesmente comendo o seu dinheiro, enquanto muitas vezes falta o arroz na sua casa. Tá? Então, essa aqui é a pergunta. E para finalizar, eu só quero deixar para vocês a seguinte questão. Às vezes as pessoas se perguntam, porque infelizmente é isso que muitos pastores, muitas denominações fazem. Colocam a figura de um diabo para poder dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ah, se você não der o dízimo, vai vir coisa ruim, vai destruir sua vida e você vai ficar pobre. Cara, pense primeiramente quem está lá em cima, que é o Deus Todo-Poderoso. Será realmente, né, que existe algo aqui na Terra que tem mais poder que Deus? Essa é uma outra questão. Eu vou deixar um card aí falando um pouquinho sobre o diabo realmente, se ele tem todo esse poder, né? Para que os pastores usem isso como uma arma para colocar na sua cabeça que você tem que pagar o dízimo para aquela igreja, né? Essa é a primeira questão. Então, reflita sobre isso, né? As pessoas que estão usufruindo do seu dinheiro. Aí depois existe outra questão. Ah, não, mas o que o pastor faz com o dinheiro é o problema dele, ele vai pagar as contas no céu. Não, meus amigos. Não, meus amigos. Entenda que você poderia estar dando comida para uma boca que tem pressa, tá? Então, converta. Se você tem realmente o desejo no seu coração de honrar a Deus dessa maneira, é fazendo aquilo que Cristo falou, amando ao próximo. E como é que se ama ao próximo? Não é abraçando e beijando, dizendo eu te amo, meu irmão, não. É dando comida, é dando roupa. É fazendo o que a gente puder fazer por aqueles que precisam. Tá bom, pessoal? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Novamente peço para você se inscrever e receber outros vídeos como esse. Deixa seu like para dar aquela moral no canal. E desejo a paz de Deus a todos. Abraço.